De novo? Não, só pra avisar Vamos vocês. fazer melhor agora. Só pra avisar pra vocês que eu quase queria matar Ainda ele. bem que era o Mas eu início. não vou matar porque eu amo ele demais. Entendeu? Hoje é domingo, dia 25, a gente já tá todo gravando. E ele fala assim, nossa, cara... Uns 2 minutos. Tipo, 2 minutos, mas assim, né? Já tinha aquela inspiração inicial, que eu chego, né? Aí ele fala assim, não gravou. Eu falei, Lura, não faz isso comigo, não vou te matar. Mas tudo bem, eu vou tentar dizer para vocês o seguinte, que hoje é dia 25 de fevereiro. Nós estamos aqui no Liderança e Entretenimento. Domingo, com o céu das montanhas de Minas brilhando, brilhando. Por quê? Meu querido amigo, filho do meu coração, meu mentorado. É melhor do que antes, olha. Realmente. Vou te Vou falar, até chorar aqui agora. Julinho Alves trouxe hoje um convidado mega especial. Mega cara honesto. que fala de honestidade. E eu não estou entendendo ainda o que é essa história de honestidade. Eu já ouvi tanto falar dele, mas agora eu vou conhecer pessoalmente. Seja muito, muito bem-vindo, Bruno Viotti. Me conta que história que é essa. Tarso, muito prazer estar aqui, meu querido Julinho. Já que vai começar pelo honesto, então assim, creio eu que começou meados de 2015, 2016, como gira inicialmente esse justo e honesto. Justo, né? Justo e honesto, um ou outro. Os dois sempre servem, seja para falar de qualquer elogio positivo para qualquer pessoa. Ver alguma coisa, honesto, assim, justo. E aí foi indo, e cara, nunca mais parou. Mas seja no fisiculturismo, musculação, qualquer coisa do tipo, esse aí é o que tá ficando para cima. Virou a marca registrada. Tipo, torresmo. Tipo o negócio do torresmo. Torresmo ou honestidade? Menos torresmo, mais Menos honestidade. torresmo, mais honestidade. Agora sim, gente. mais honestidade, por favor. Meu Deus, né? Por favor. Não adianta achar que você vai, final de semana, tomar todas, comer torresmo, e segunda-feira você vai estar lá assim, né? Exatamente, por favor. Gente, mais ou menos isso, né? Brunão, Diga. por que você começou a treinar musculação? Comecei a treinar com 16 anos, na verdade eu já queria ter iniciado até antes. Eu já tinha muita vontade de começar a musculação, mesmo quando era mais novo, sempre gostei de músculo, em geral, vendo super-herói, qualquer coisa do tipo, até assistindo o desenho Popeye, por exemplo, achava o máximo ver o braço dele grande. Sempre apaixonei bastante por músculo. Quando eu era novinho, criança, eu já tinha, assim, qualquer bonequinho, qualquer coisa. Max Steel, todo musculoso, tinha todo lugar. Eu já tinha vontade disso, de desenvolver músculo. E principalmente com 14, 15 anos, eu tinha muita vergonha do meu corpo. Isso eu lembro, assim, claramente. Você era muito magrinho? Era, mais magrinho. E o pior é que, assim, não era nem só magrinho ou mais pra gordinho, era aquele intermediário, assim, o falso magro, que, assim, não tinha músculo, mas também, assim, não era muito gordo nem nada do tipo, mas era aquele corpo, assim, que eu não me sentia nem um pouco bem. Assim, nada no lugar, ou cintura muito quadrada, e eu me sentia mal com isso. Assim, não gostava zero do meu corpo quando eu tava nessa idade. Jovem normal de 16 anos. Pior que Na puberdade, né? Pior que era, só para pensar, era um corpo normal, não tinha nada demais. Mas desde essa época, eu lembro até que, igual na época que eu jogava futebol, quando você jogava um futebol mais contraído, né, a famosa pelada, time com camisa e sem camisa. Meu pavor era jogar no time sem camisa. Eu não gostava de ser visto sem camisa, tanto que eu me sentia mal. Eu também. Mas então, assim, iniciar nessa época, com 16 anos, né, já era principalmente por ter vontade de desenvolver tanto força quanto melhorar a postura e construir musculatura de verdade. Me sentir melhor comigo mesmo. E claro que no início ia ter alguns objetivos mais bobos, igual tanquinho, que era abdômen definido. Nunca tive. Tinha vontade de desenvolver abdômen. Aos poucos queria ter um braço mais forte. Até ir evoluindo para ser o físico como um todo. Que aí foi quando eu conheci realmente fisiculturista de verdade. O primeiro foi o Arnold, né? Arnold Schwarzenegger, naquela época da década de 60, 70. Eu achava aquilo assim, uma coisa de outro mundo. Se até hoje eu acho, com 27 anos, naquela época, quando eu vi um vídeo dele assim, eu ficava abismado como o cara conseguiu construir aquilo. Com poucos recursos, né? Porque tinha muito menos do que hoje em dia. Então, assim, Tecnologia, equipamentos. exatamente, né? tudo. Até mesmo Dieta, a tudo. suplementação. Exatamente. O conhecimento que a gente tem hoje é muito diferente. Então, assim, a força de vontade, tudo que o cara tinha naquela época para construir, eu achava assim, incrível, incrível. Engraçado você falar da jogar sem camisa e de camisa, eu também tinha o mesmo medo. Sério? Eu Eu nunca detestava. tive. Eu ficava... Graças a Deus. Melhor assim. Eu... Tinha, quando tava separando o time, né, de camisa e sem camisa, às vezes fazia a fila e ia tipo assim, um Isso. pro lado, outro pro outro, um pro lado, outro pro outro. Eu calculava qual que Pra eu ia ver ser qual o de que camisa. Aham. Aí quando chegava em mim, pá, camisa. Eu falei assim, ai, graças a Deus. Exatamente. Trocava de lugar na fila. É verdade. Eu fui Também pra tinha praia uma vez, eu tinha 14 anos. E você não nada de camisa, né? disso. É, claro. Eu fiquei... Toda vez que eu tava nadando, que eu tava lá fora do mar, eu tava assim.
Nossa. Toda foto que você vê minha, nessa época, eu tô com o braço Sério? tampando a barriga. Escondendo. É. E era Mas, isso. mas eu acho, assim, já com meus 54 anos, né? Que isso não é uma questão de vocês, né? Eu acho que é uma questão da adolescência em geral, um momento de muita transformação no corpo do menino, da menina, né? Os hormônios, as espinhas, enfim, começando a se encontrar naquele corpo novo. Eu acho que tem fases da vida que a gente precisa de aprender a aceitar. Pena que a gente demora a ter maturidade para isso. Mas eu não acho que é isso uma coisa que marca só você, pelo fato de você ter feito essa escolha, ou só você, né? Sim. Ou só eu também, né? Sempre não foi muito assim, com essa preocupação. Né? Melhor Você não tinha ter outras preocupações, talvez. Eu tinha, por exemplo, do óculos, né? Eu já te contei isso. Eu comecei a usar óculos com 9 anos. Ah, E aquilo para mim era assim, a coisa que me deixava constrangida. Sério? Porque eu usava com 9 anos 5 graus. Entendi. Eu já comecei cega, entendeu? Aquele grossão, né? Aquele óculos daquele tamanho grosso. Aí o 4 olhos ficou e eu morria de vergonha. Entendi. Aí eu ficava assim, pedindo a Deus o dia que eu ia poder usar lente de contato. Aí quando eu fiz 12 anos, que a minha mãe permitiu que eu usasse lente de contato, nunca mais eu tirei. Até hoje eu uso, viu, gente? Lente de contato. Melhor. E aí, quando minha mãe ia na academia, né, na cidade vizinha, e o treinador lá falou assim, não, só pode treinar a partir dos 15 anos. Tinha muito disso, verdade. Contava dias para chegar nos 15. Chegar nos 15. Quando eu fiz 15 anos, eu falei pra minha mãe, posso malhar agora, né? Mas você é muito jovem, você está com 26? 27. 27? 27, sou de 96, Você é muito jovem. Agradeço. Então, se você começou a treinar com... Com 16, exato. tem 11 anos. Exatamente, faço 11 anos esse ano. Comecei em julho de 2012, exatamente. Tá, e esses 11 anos, né, resumindo para 10, Sim. você saiu de qual peso para o que você tem hoje? Eu saí de 66 quilos para 102 quilos. De 66 para 102 é bastante. Músculo, né? Puro músculo. Na verdade, assim, demorou bastante para chegar em 102. Esse ano foi a primeira vez que eu passei de 100 quilos. Nunca tinha chegado a isso na vida. E, assim, difícil esse processo de colocar massa muscular mesmo. Inclusive, uma das maiores dificuldades para mim sempre foi esse processo de ganho, principalmente pela dieta, essa consistência na dieta. Porque a consistência no treino nunca foi um problema para mim, porque eu amo treinar. Assim, ter essa constância e disciplina na musculação, eu tenho, assim, de anos. Eu sei, inclusive, a época que eu fiquei sem treinar desde 2012 foi uma semana apenas em 2014. Fora isso, períodos que eu fiquei sem treinar foi assim, um de outro doente. Mas, assim, constante desde então. Mas o processo... Quantas horas por dia? Pior que não tantas, 1h30, mais ou menos. Treino dura mais ou menos. De segunda a segunda? Eu faço segunda, terça e quarta, musculação. Descanso na quinta. Depois eu treino sexta e sábado e descanso domingo. Eu faço geralmente essa rotina de quinta e domingo os meus dias de descanso. E procuro fazer o cardio, não sempre, na verdade. Só se eu estiver muito cansado eu não faço nada, nem musculação, nem o aeróbico. Mas geralmente o aeróbico eu faço no dia de descanso. Seja uma bike mais leve, uma caminhada, qualquer coisa do gênero. 1h30, mas é 1 hora de treino e meia de resenha, né? Também tem. A resenha... não, se for já resenha juntos, tem dia que é 2 horas ou mais. Quando a resenha estende, com certeza vai além. Mas geralmente assim... Faz parte. O treino raramente passa de 1h30, raramente é só 1 hora. Então 1h30 é o padrão. Mas sem o aeróbico, isso seria só musculação. No período, por exemplo, pré-campeonato, aí sim, o tempo é maior, porque além da musculação, o aeróbico é mais longo, 50 minutos, 1 hora. Então, se você somar os dois, você ficar 2h30 na academia por dia, é considerável. Mas então, você se formou em educação física. Exatamente. Já era uma coisa até que natural você querer, pelo fato de você já ter essa paixão dentro de você desde os 14, 12 anos, né? Por causa do Popeye, por causa dos super-heróis super-homens, Exato. enfim. Né? E quando você começou, de verdade, você ainda era um adolescente, Era. né? Como que foi para você criar uma rotina? O que te inspirou? Você teve essa força interna sua? Ou você tinha um mentor ou alguém que te ajudava, ou um professor que foi muito importante na sua vida? Ou um coach? Quem foram essas pessoas que te ajudaram a construir essa personalidade que você tem hoje e principalmente os seus bons hábitos de disciplina e alimentação? Perfeito. Na verdade, é até engraçado falando isso, porque são tantos ao longo desse tempo, principalmente dessa idade de 2016, de 2012, quando eu iniciei com 16 anos, foram várias pessoas. No início, eu era muito sozinho. Então, assim, eu ia para academia, principalmente depois da aula,
Na época eu estava no ensino médio, vários dias tinha aula de manhã e de tarde, então eu ia à noite para academia. Assim, do horário que eu chegava, se eu pudesse, eu ficava 3, 4 horas na academia. Fazendo muita coisa aleatória, era treino sempre full body, porque eu não tinha realmente esse padrão de treino. Inicialmente eu estava fazendo as coisas muito por conta própria, até começar a pesquisar mais. E aí um cara que era um maromba da academia, tipo, era o cara mais forte lá do condomínio. Até é engraçado quando a gente encontra lá hoje, porque assim, como eu sou mais forte que ele hoje, sempre lembro de quando eu estava começando o quanto eu achava ele assim, enorme. E ele que um dia me viu fazendo assim, um monte de coisa, estava fazendo rosca direta, aí ia pra perna, aí fazendo assim coisas aleatórias, ele falou, irmão, você tem alguma rotina de treino? Você faz alguma coisa organizada? Aí eu, não, faço mais ou menos exercício que eu gosto mesmo. Eu realmente fazia assim. E querendo ou não, funcionava, porque por pior que fosse, eu estava dando estímulo para o meu corpo, que eu nunca tinha dado, estava fazendo força, me esforçava bastante, dormia super bem, que eu dormia cedo, e estava me alimentando. Não diria que bem, porque eu não tinha, assim, aquele negócio de comer certinho proteína, carboidrato e gordura, mas me alimentava assim. O que tinha lá em casa sempre manteve bons hábitos alimentares, então, assim, conseguia desenvolver um pouco mesmo dessa forma. Mas quando ele veio me falar nisso de organizar meus treinos, aí ele mesmo falou, eu, por exemplo, faço peito e tríceps, costas e bíceps e perna e ombro. Eu depois parei de fazer esse perna e ombro para ter o dia separado de perna. Eu nunca mais segui essa rotina. Porém, inicialmente, ele foi uma das pessoas que me ajudou. Mais para frente, eu já tinha 18 anos. O cara chama Thiago Yates, que também já foi coach, atleta. Ele que me viu treinando perna, um dia ele elogiou e falou, não, você podia competir. E quando ele falou isso, eu fiquei assim, competir? Nessa época eu não pensava em fisiculturismo, nada. O Bruno tem uma panturrilha desse tamanho. Verdade, agora não vai dar pra mostrar minha panturrilha, mas de fato a panturrilha... Não, você vê lá. Não dá pra ver. De calça, A calça tá apertada. Deixa eu levantar a história pra ela. Essa panturrilha realmente eu desenvolvi bem ao longo dos anos. Mas aí quando ele viu minha perna, ele elogiou, ficou impressionado, falou que eu devia competir. E na época, eu não lembro na verdade agora, se mesmo já gostando do Arnold, já gostando desse pessoal, eu não pensava assim, competir. Quando ele falou isso, eu fiquei assim, mas competir em quê? Ele falou, não, fisiculturismo. Aí que eu parei para pensar, tipo, não, realmente, seria legal. Aí que eu comecei a abrir minha cabeça para isso. Mas foi a primeira pessoa que falou isso. Tenho contato com ele até hoje. E aí, realmente, quando eu fui para a Bodytech, inclusive foi onde eu conheci o Julinho, aí teve o André Bonavoga, outro cara que eu adoro. E ele foi um dos primeiros também a me direcionar nessa parte. Então, aos poucos, foi tendo vários mentores, até ter coaches mesmo. E aí tem, assim, várias pessoas que eu podia contar aqui que me ajudaram nesse processo até estar hoje com o Chris Aceto, que é lá dos Estados Unidos, referência, inclusive, na área. É o coach do Ramon Dino, que é, assim, melhor atleta brasileiro. É difícil. O que é o Ramon? O Ramon, ele é assim, ele é o top 2 da Classic no mundo, mas é o top 1 do Brasil, assim, disparado. Ele, em questão de anos, ele chegou... Mas ele é brasileiro? É brasileiro. Saiu lá do Acre, depois foi para São Paulo, e assim, o tanto que ele evoluiu, assim, é uma coisa absurda, mas ele tem uma genética, assim, extremamente diferenciada. Então, quando cresceram o olho nele e perceberam o potencial que ele tinha, que ele cresceu, assim, em questão de anos, é uma coisa, assim, absurda. Esse negócio de genética, como é que é? Você pode ter super profissionais te ajudando, suplementação, usar o que você precisar de usar mais moderno. Exato. A genética realmente faz diferença? Faz diferença. Faz diferença principalmente no alto nível. Igual, por exemplo, o que eu acredito fielmente. Uma vez até conversei disso com a amiga, assim, qualquer pessoa consegue melhorar muito o físico. Especialmente se for assim, uma pessoa dedicada, assim, usar o que tiver que usar, ela vai conseguir melhorar o corpo dela. Agora, para chegar no nível desses caras, igual o Ramon e o Chris Bumstead, que são os dois, os melhores do mundo na Classic Physique, que é a minha categoria, você não chega naquilo ali só por querer. São detalhes. Detalhes, assim. Quais detalhes, por exemplo? A estrutura do físico como um todo. Altura. Então, a altura também, tamanho mas assim... de coxa. Exatamente, mas assim, falam principalmente as inserções da musculatura e o quanto a pessoa tem facilidade tanto para ganhar músculo quanto para queimar gordura. Então, assim, o que eles chamam da linha do físico, que é assim, a estrutura e o desenho do físico em si, é uma estrutura muito diferenciada. Você vê o Siban e o Ramon, os dois, assim, no auge deles, o melhor, mesmo que outros estejam no melhor deles, ainda tem uma diferença, assim, nítida. Porque assim, a musculatura parece uma coisa assim. E existe diferença entre as raças? Existe, um pouco. Em tese, inclusive, é até engraçado, porque tanto o Ramon quanto o Siban, brancos. Brancos. Mas, exato, os dois. Mas negros, em geral, têm mais facilidade para ganho de massa muscular, para volume e densidade da musculatura. Tanto que o maior bodybuilder em termos de tamanho de todos os tempos, Ronnie Coleman, que é assim... uma aberração genética, ele era assim. O cara realmente era assim. Você coloca a favor, viu, Julinho? Quando for editar, você coloca a foto do cara. Pode colocar. Aberração. Ele, inclusive, todo mundo brinca que assim, bodybuilders impressionam muito pessoas normais. Tipo assim, uma pessoa normal vê um bodybuilder e fala assim, aquele cara, ele realmente... O Coleman, ele impressionava os próprios bodybuilders. Tem um bodybuilder que competia com ele, Kevin Levrone. Ele fala que quando ele chegava no backstage e via
eram 3 pessoas pintando Coleman. Assim, um pintando aqui, um pintando aqui. 3 pessoas pintando aqui. Quando ele olhava, ele ficava assim... Impossível ganhar desse cara. Eu olhava pra ele, o que ele tinha de volume muscular, até me falava assim, que não parecia humano, parecia um gorila, parecia qualquer coisa, que era muito músculo e muita definição. E ele já era um cara negro, por exemplo. Então, eu acredito sim que tem essa diferença. Uma coisa que eu tenho curiosidade, como é que você começou no Instagram, TikTok, gravar vídeo, assim? Eu conheci o Bruno, estagiário da 10 anos Bodytech. atrás. Sim, muito tímido, muito na dele. Você vê que é um Igual a cara gente. muito educado, mas muito tímido e tal. Muito tímido. E aí, eu tava na Austrália e comecei a ver lá, Bruno fazendo um vídeo engraçado. Verdade, não esperava. Na musculação, e eu tô assim, esse Bruno tá bem diferente do Bruno que eu conheci. Verdade. Mudou O que bastante. aconteceu aí nesse tempo? O principal foi começar a gravar de forma constante, que isso foi em 2019. Que até então, por exemplo, criei o Instagram em 2014. Mas você postava no Instagram, inclusive era diferente, né? Quando não tinha stories e tudo mais. O que contava era o feed, então assim, não tinha essa rotina de postar assim para as pessoas. Eram mais pessoas que você conhecia, adicionava uma ou outra pessoa fora ali de quem você conhece, mas assim, não tinha tanto isso de criar conteúdo. Eu pelo menos não lembro disso no inicinho. Pouca gente fazia. Exatamente. Então, assim, era mais em outras redes, talvez YouTube e tudo mais, mas criadores de conteúdo no Instagram não eram tantos. E aí, em 2019, que eu decidi começar a fazer stories falando, inclusive, eu tenho até os vídeos, eu lembro o quanto eu falava, assim, de forma super tímida, para baixo, minha postura super curvada na hora de falar, e a voz, assim, muito baixa. Tom de voz baixíssimo, que era uma coisa que até hoje eu tenho dificuldade. Minha mãe gosta de falar mais baixo, minha voz sempre falou baixíssimo. E eu até, assim, de maneira geral, eu prefiro dessa forma do que a pessoa que fala muito alto às vezes e perde o controle disso, do tom de voz. Mas... Não, é o seu caso, tá? Você não fala. Mas você fala bem. Não, mas eu falo alto. É? Eu falo. Então, assim, quando eu comecei a gravar conteúdo, minha principal questão era a timidez. Tinha muita vergonha de falar. E aí, assim, quando eu gravei esses primeiros stories, foram uma sequência de 3 stories que eu me lembro, super tímido, gravei e regravei várias vezes. Excluía, parava. Aí postei, assim, com o coração acelerado, assim, de vergonha, de medo do que os outros iam achar. E, assim, eu recebi uma... Nessa época, assim, não sei quantos seguidores eu tinha, talvez, sei lá, 5 mil seguidores. E, assim, só gente apoiando. Era, assim, um monte de gente achando o máximo, eu começando a postar, muita gente me apoiando. E eu achei aquilo super legal. E aí decidi fazer isso de forma mais frequente. Quando eu aparecia falando, eu ainda ficava mais tímido e mais contido. E aos poucos eu fui tendo mais ideias do que eu poderia gravar de conteúdo. Tudo sozinho ou algum dia você teve um trabalho de um profissional te ajudando? Sozinho. Tudo sozinho. Sozinho. No Instagram. Interessante, né? Porque eu vejo assim, dos 12 anos, cara apaixonado por tendo um objetivo. Sim. Aí depois, adolescência, começa a fazer tudo sozinho, até alguém dizer para ele por que você não começa a competir. Depois ele vem de novo quando tem as redes sociais, sozinho, fazendo, quebrando as dificuldades que ele já sabia que ele tinha. Gente, isso é muito bacana, porque todos nós temos dificuldades. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer a gente mesmo, olhar no espelho e entender quais são as nossas dificuldades. Porque quando você começa a trabalhar isso com amor a você próprio, né, por amor próprio, autoconhecimento, você se descobre de uma maneira sensacional, porque você não precisa da aprovação do outro. A aprovação do outro vem em consequência, né? Exato, com certeza. É a felicidade de você estar fazendo por você, Sim, pra você. exato. E o que era o seu medo quando você foi postar esses 3 stories aí? Você tinha medo de quê? Acho que o medo principalmente de... Tanto críticas quanto achar engraçado, risada, brincar de... Deboche. De ser deboche, exatamente. Ser debochado, ficar tipo, meu Deus, o que você está fazendo? Ou então ficar assim, qualquer coisa, seja zoando aquela pessoa que está tentando fazer uma coisa, e eu ficar tipo assim, mais recolhido ainda, eu que já era tímido. Mas depois você percebe que tem muito mais gente te apoiando. Sempre vai ter alguém que critica. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas a necessidade da gente ser aprovado, ela é uma coisa que não dá, que apavora. Eu lembro, quando eu escrevi meu livro, vou lançar o 2º agora, o livro estava pronto, eu já tinha uma influência assim, no que diz respeito ao mundo profissional que eu estava. Eu sentia a segurança do meu conhecimento, mas eu caí no chão, sentada, chorando, e disse assim, eu não vou lançar meu livro. Sério? Verdade. Mas por quê? Por quê? Eu não sabia por quê. Na verdade, a gente se engana, né? O cérebro da gente cria várias armadilhas. Exatamente. Aí eu falei, eu não preciso disso, eu não vou lançar livro nenhum, eu já sei quem que eu sou, não preciso disso. Aí eu peguei e sentei no chão do quarto, livro prontinho para ser lançado, chorei. Aí liguei para o Dr. Augusto Cury.
e falei com ele assim, não preciso de lançar o meu livro. Eu já sei quem eu sou, não vou lançar meu livro. Aí ele falou assim, chega. Você tá com medo, normal, natural. Você vai lançar seu livro e tem mais. Não seja uma escritora medíocre de um livro só. Eu engoli seco. Nice. Então agora eu estou indo para o meu segundo livro, já Agora pensando no terceiro. Porque quando você é desafiado, a gente só é desafiado por quem ama a gente, por quem quer o nosso bem. Sim. Então, às vezes, para você poder ser desafiado, a gente não pode escolher o lado do vitimismo. O vitimismo é muito mais fácil. E aonde foi que você falou alguma coisa que alguém não gostou muito? E que falou assim, puta merda, ele teve coragem de falar, o cara é honesto. Foi Verdade, isso? inclusive, pode ser nesse sentido também. Na verdade, começou isso, honesto, começou mais como um elogio. De falar assim, por exemplo, de uma coisa positiva. Você tá falando do shape de alguém. Tipo assim, eu vejo o Julinho, acho que ele tá bem. Assim, Shape vejo o Julinho, honesto. sei lá, vejo ele de regata, assim, honesto, o shape tá... Enfim, coisas do tipo. Igual... Ou então uma coisa que você gosta, sei lá. E se você não, isso não já é bem, você fala também? Falar, não sei. Depende da situação. Se não estiver bem, você fala desonesto. Pra eu não falar alguma coisa quando eu tô. Se fosse negativo, geralmente eu guardo pra mim, a não ser que a pessoa estiver pedindo de fato um feedback. Mas em geral, igual hoje em dia, vários seguidores direto aparecem assim, pedindo, Brunão, avalia meu shape, Brunão, faz um projeto comigo, qualquer coisa do tipo. Eu não vou pedir, porque depois ele fala a verdade. Não, Eu não vou gostar de ouvir. Depois eu vou perguntar não, os você bastidores. gosta- Não falo, não falo, não falo. Shape desonesto. Pelo contrário. E aí você começou a gravar, pegou gosto, como é que foi? Exato. Quando eu comecei a gravar, eu comecei no TikTok, na verdade, em 2021. Que aí foi realmente onde você perde muita vergonha. Você começa a gravar todo dia, TikTok principalmente, postar mais de uma vez no dia. Teve uma época que eu comecei assim, a ter vídeos virais, que foi a primeira vez que eu comecei a ver tanto seguidor entrando. Por exemplo, TikTok hoje eu tô com 227 mil. Uau! Mas assim, lá infelizmente estagnou a partir do ano passado. Depois dos 200 mil, aí fica de 210, 220, mas assim, ele oscila bastante. Teve uma época que estava entregando absurdos e qualquer coisa que eu postava viralizava. Que aí foi onde eu bati 100 mil rápido e 200 mil rápido, que foi 2021 e 2022. E no YouTube? E no YouTube tá demorando bastante. Também achei, por enquanto, o YouTube é mais difícil para mim. Ainda não encontrei, assim, o que funciona 100% no YouTube, porque oscila um pouquinho. Vídeos que dão certo, vídeos que não dão. YouTube tá, sei lá, 6,4 mil inscritos. Acho que é isso. E o tempo também do YouTube, às vezes, é maior, né? Exato. Mas, TikTok também. Eu fiz muitos vídeos curtos no início, uma coisa que não sei se isso pode ter influenciado nessa questão de ter flopado o perfil depois de um tempo. Primeiro porque entrou muita gente pro TikTok, muita gente começou produzindo. a ver. Muita gente produzindo conteúdo, então a disputa por atenção é maior. Pro espaço. Exato. E eles também criaram TikTok, programa TikTok Beta, alguma coisa assim, que é conteúdo pago. Acima de 1 minuto, você ganha por visualização. O máximo que eu ganhei até hoje lá foi tipo $400. Isso para um mês, mas foi quando teve 2 vídeos que pegaram muita visualização, acima de 1 minuto. Quantas visualizações você pegou? Um pegou 950 mil, o outro 800, e aí tive outro de 500 mil e tudo mais, para chegar nesse. Esse de 900, você lembra como é que era? Lembro, a maioria desses que deram certo para mim lá foi em tela verde, gravando. Era o Chris Bumstead ao fundo, campeão da Classic Physique, era comentando alguma coisa sobre ele. Inclusive, se você sai, por exemplo, um vídeo que eu fiz e tirei o meu rosto para deixar apenas a imagem dele aparecendo, o TikTok corta e fala assim, opa, não é um vídeo original. Então, seu vídeo é banido desse programa e você não consegue monetizar. Você só consegue se for um vídeo seu original, então você tem que estar aparecendo o tempo inteiro. Entendi. Porém, lá foi onde eu comecei a produzir conteúdo de forma constante. Chegou uma época que eu postava 9, 10 vídeos por dia, assim, sem dificuldade. Porque lá, principalmente isso de dueto, que é fazer o seu vídeo do lado do outro, né? No Instagram é remix, você coloca ali o seu vídeo e do lado outro vídeo da pessoa. E o pessoal gostava muito da forma que eu reagia a esses vídeos. Então, ele foi uma coisa que estava tendo uma entrega absurda. E aí, depois eu comecei a fazer isso no Instagram. Até hoje eu faço também isso, de reagir a uma coisa ou outra. E agora, depois de um tempo, começou a entregar mais o Instagram. Agora que eu tô com 69 mil seguidores no Instagram, fiquei muito tempo estagnado, por exemplo, depois de ter crescido, 40 mil. Fiquei meses e meses com 41 mil, aí caía para um pouquinho, 42 mil. Então, assim, até ter o tempo de entrega mesmo no Reels, que hoje em dia faz muita diferença do que só post de foto, qualquer coisa do tipo, demorou um tempo considerável. Então, assim, onde eu mais tenho vontade de crescer, por enquanto, seria o Instagram, que é onde está tendo maior entrega. Apesar de que eu tenho super vontade de crescer no YouTube, por exemplo. Instagram, por enquanto, é onde eu tenho maior engajamento e, tipo assim, seguidores fiéis mesmo, que acompanham, assim. Tem os meninos que todo post meu os caras comentam, story, eles respondem todo dia.
assim, gostam de mim, me acompanham de verdade. Então, assim, eu adoro essa parte. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. E isso, assim, de forma pessoal, né? Como é que você se sente? Lembra do menino lá, de 12 anos, que começou tudo sozinho? Inclusive, legal Você pensar tem nisso. essa sensação? Porque, É. pelo que eu entendi, o seu propósito não é a monetização, mas o seu propósito é a divulgação daquilo que você faz. Sim, também. E tenho vontade, com certeza, de aos poucos monetizar mais no meio digital, para poder ficar mais nessa parte, poder lançar infoproduto ou trabalhar especificamente mais com isso, apesar de que eu adoro. Mas sempre foi uma coisa mais espontânea, de gostar mesmo de produzir conteúdo. Tanto que, principalmente nessa época, 2019, ou mesmo no TikTok, não pensava nada disso em relação, assim, como ia monetizar naquilo. Eu estava gostando daquilo, de criar conteúdo, chegar gente nova para me acompanhar. E aos poucos você vai ver as oportunidades de fazer isso. Eu, por exemplo, migrar as pessoas para minha consultoria online, que cresceu bastante nesse período, igual, principalmente nessa época do TikTok. Porque, na verdade, sim, alunos de consultoria online, querendo ou não, oscilam um pouquinho. Diferente de personal, que a pessoa fica mais tempo ali fazendo com você, mais comum. Consultoria online não é todo mundo que vai renovar sempre ali aquele mês. Então entra muita gente nova. Mas o período estava, por exemplo, com 97 alunos firmes ali, constantes, exatamente quando eu estava criando o máximo de conteúdo lá no TikTok. Então, assim, para dividir entre esses dois de personal e consultoria online, que eu gosto bastante, tenho vontade depois de ficar na consultoria online e fazendo essas coisas, os produtos digitais. Mais para frente, para quando eu não for mais trabalhar como personal. Por enquanto, eu ando dando aula presencial. Que bacana. Você tem quantos alunos privilegiados? Gostei do privilegiados. É uma nova palavra. pra você. Privilegiado. Tô aqui com o privilegiado. Privilegiado. Não, são muitas palavras. Honesto, justo e privilegiado. Privilegiado. Agora foi eu que arrumei para ele, tá vendo? Eles não querem gostei. me dar um apelido, mas eu já dei um para ele. Privilegiado. Presenciais, 12 alunos. 12. 12. Você dá aula todos os dias. Todos os dias, segunda a sexta. Sábado é só quando é reposição e é raro. Mas segunda a sexta sempre. Mas todo mundo com o mesmo objetivo? Não, varia. Tem objetivos diferentes. Mas a maioria, ganho de massa muscular ou emagrecimento. Grande maioria, hipertrofia ou definição muscular. Tem um aluno só que, assim, ele não está muito nessa, assim, do físico em si. Ele gosta de fazer os treinos, é mais pela saúde, condicionamento físico, aquele ele de estar na academia que ele sabe que é importante para ganho de força e tudo mais, para qualidade de vida. Mas, assim, ele não faz questão nenhuma de, quero construir músculo, quero secar. Ele tem aquele corpo normal, realmente, tipo assim, não é um cara que tem muito músculo, não é definitivamente um cara que está gordinho ou muito magro, então, assim, tem aquele físico ok e ele não faz questão. Às vezes, assim, é o único. Em geral, sempre tem alguém que quer, assim, colocar mais massa muscular, emagrecer, qualquer coisa do tipo. E na consultoria online, atualmente 54. Mas varia um pouquinho para cima e para baixo, mas que mantém firme essa média de 50 alunos. Que mantém Mas 60. a consultoria online, ela acontece em mais de um aluno ao mesmo tempo? Ou é individual? Individual, exatamente. Mas você consegue dividir seu tempo? Na verdade, como a consultoria online é mais a montagem dos treinos, e eu fico disponível ali sempre para atender os alunos online. Avalia a execução, mas não são todos que fazem essa questão de, por exemplo, tá enviando vídeos de execução, tá enviando feedback tão constante. Eu tenho alunos que se deixar me mandam mensagem todo dia. E assim, sem problemas por mim, até porque são coisas simples, geralmente. Mas tem aluno que, quer dizer, eu montei o treino dele no início do mês, passei ele tudo que ele precisa fazer, ele tira as dúvidas na hora. Ele só aparece no mês seguinte com o feedback, agradecendo, tipo assim, gostou do mês de treino, bora renovar. Mas ele não me dá trabalho ao longo do mês. Então, assim, vários desses alunos eu não tenho esse trabalho, assim, de ficar sempre atendendo ele. Às vezes eu mesmo que vou atrás, pergunto, falei, como é que você tá? Como tá sendo os treinos? Pergunto como é que tá sendo a progressão de carga e tudo. Mas alguns, eles, assim, depois de montar os treinos e começar, ele só aparece no mês seguinte. Então é tranquilo para conciliar. Como é que é seu dia? Um dia normal na sua vida aí, se dividir ele? Eu começo o dia, eu dou aula 7h30, 8h30. Depois eu treino, 10 ou 10h30 exatamente. Se eu der aula até 9h30, vou treinar às 10. Se eu der aula até 10, treino 10h30. Então, assim, é bom ter um horário para mim de treino. Esse é o horário que eu gosto. Gosto que o café da manhã seja minha refeição pré-treino e que o almoço seja minha refeição pós-treino. Para mim se encaixa assim perfeitamente, me sinto bem dessa forma. Faço a refeição pré-treino, depois eu treino, faço o almoço que é minha refeição pós-treino. E para mim fica perfeito dessa forma. Geralmente dá tempo de descansar entre a próxima aula. Eu já dei aula 2 e 3, 2, 3 e 5. Hoje em dia é só 3 e 5. Então 15 e 17 essas aulas. Eu consigo dar essa aula de 15, como às 16 horas. Depois dou aula de... na verdade, sim, nem sempre é 17, 18 e 19 e 30. Varia. Mas se eu for voltar para dar essas aulas, 17, 18 e 19 e 30, exatamente para 19 eu comer de novo. Então, assim, eu coloco meus horários organizados para poder fazer as refeições também. Então, assim, eu não coloco muita aula em sequência, eu sei que eu vou ficar sem comer, isso prejudicaria, assim, tanto meu desempenho nos treinos, meu rendimento e o meu físico em si. Então, principalmente... Quantas calorias você come por dia?
Atualmente não tantas, para ser sincero. Atualmente tá em mais ou menos 3.500. E assim... seria... seria uma fase assim, mas... Isso é para 3 pessoas. É que tá fazendo booking. Você tem um nutricionista ou você faz tudo sozinho? É o Chris Aceto, é o coach, ele faz a dieta. Ele também faz a dieta. Então ele que prescreve Você essa come parte. então de quanto em quantas horas? Geralmente 3 em 3, mas não tem essa regra super fixa. 2 a 4 horas. E Não passo proteína, carne, quantos quilos por dia? Aí depende de quantas refeições sólidas eu faço, porque eu também uso whey. Confesso que eu uso Entendi. bastante whey, mas assim, de proteína, gramas de proteína no dia, fica geralmente entre 220 a 280 gramas de proteína no dia. É pouco. É pouco. É pouco. Assim, dá, como é que fala? No mínimo, sempre no mínimo de 2 gramas por quilo. Exatamente. Então, assim, menos de 200 gramas eu não como. Mas raramente passo as 300 gramas. Às vezes em pré-contest, que aí a fase de comer mais proteína, às vezes passa. E a fase está comendo menos carbo. Mas carbo é bastante nessa fase, que é pelo menos 500 a 600 gramas de carbo no dia. Entendi. E gordura já é no máximo 1 grama por quilo. Aí eu não passo de 100 gramas de gordura. Até porque não respondo muito bem a gordura. Eu sempre engordo mais, não me sinto tão bem. Então é mais por questão assim, de ter ali o macronutriente. É porque questão de saúde também, a parte hormonal também é importante, ter gordura boa, principalmente azeite, abacate. Mas não como tanta, igual como carbo e proteína. Mas fica mais ou menos nessa faixa. E qual é o seu objetivo? Essa é uma ótima pergunta, inclusive, porque assim, principalmente eu como fisiculturista hoje em dia não compensaria para mim continuar como atleta só amador. Então assim, você ficar sempre ali só no amador, você vai estar se desgastando, fazendo preparação para assim, você não vai ter um retorno tão grande. Então a ideia sempre é buscar o ProCard. ProCard é exatamente o cartão profissional da NPC, da FBB. Que assim, a partir do momento que você vira Pro, qualquer campeonato Pro que você ganha te dá vaga para o Mr. Olímpia. E tem vários no ano. Como você vira Pro? Para virar Pro, você tem que ganhar um campeonato que é Pro Qualifier, por exemplo. Vai ter aqui em BH, se não me engano, em agosto. Mas tem sempre várias cidades. Você vai participar? Pretendo, mas é assim. Igual ano passado eu fiquei top 2 e top 3. São ótimas colocações. Você está ali na linha de frente. Segundo lugar e terceiro está super justo. No ano anterior eu tinha ficado top 3 e top 4. Então assim, você estando no top 5, que são os 5 melhores, que os outros não vão para as finais. Os 5 melhores que vão, que fazem apresentação individual e tudo mais. Eu estou bem colocados. Porém, como eu não estou ganhando ainda, como eu ainda não ganhei os shows regionais, eu não sei se eu pretendo competir em um nacional, que é maior. Porque para se virar profissional, você precisa ganhar na sua categoria e aí você disputa o overall. O campeão overall é o campeão entre os campeões, por exemplo, das classes, que é dos mais baixos, abaixo de 1,70, entre 1,71 e 1,76, a minha que é entre 1,78 e 1,82, enfim, a dos mais altos, acima de 82, por exemplo. Aí disputam os campeões dessas classes e o campeão vira profissional. Alguns campeonatos, poucos, que é tipo o Mr. Olímpia Amador, aí 3 atletas viram profissional. Aí é legal, porque, por exemplo, se você ganhar na sua categoria, você praticamente virou profissional. Porque ali de 4 atletas campeões, 3 vão pegar o Pro Qualifier, 3 vão virar Pro, esse um dificilmente não vai ser você, principalmente na minha altura, classes B e C, que é a estatura média, eu com 1,78 para 1,79. Esses caras sempre pegam o Pro. Os que geralmente não pegou é a categoria dos mais altos ou dos mais baixos, mas essa estatura, geralmente os caras que ganham o Pro Qualifier sempre estão nessas alturas ali, entre médio para alto, por exemplo. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Claro. É completamente leiga. Sem problemas. Que a pessoa muito alta tem um músculo maior. A pessoa mais baixa tem um músculo menor, proporcional à sua altura. Falando principalmente de coxa, Sim. de antebraço. Por que a maior parte dos fisiculturistas são baixos? Grande maior parte dos fisiculturistas são baixos. E assim, principalmente agora, o campeão, o Mr. Olímpia mesmo, que é o cara que ganha na Open Class, ele veio da categoria dos mais baixos, que é a 212, uma categoria que, assim, que quem ganha tem uns 64, uns 65. É muito pequeno. Muito pequenininho. E o cara foi pro... E o cara foi para a categoria Open Class, que é acima de 100 quilos, e virou campeão. Então, assim... Você acha que a questão da altura... Você já viu, por exemplo, não sei, igual o Arnold Schwarzenegger, que a gente sabe que é altíssimo, né? Exato. Você já viu aqui no Brasil um cara tipo de 1,90 m, 2 metros? Raro. Não lembro, assim, Não de tem, fisiculturistas de 1,90 m. Tem o Ramon, que parece ser muito alto, né? No vídeo e tal. Exato. Tem 1,80 m. Tem 80. É 80. Então, exatamente. Que é Mas, o assim, melhor, assim, do Brasil. Exato. Mas geralmente essa estatura ali, 1,74 a 1,80 no máximo, geralmente é o que fica. É raro ver um cara muito alto ou mesmo muito baixinho. Então, E assim, qual é o prazo que você quer chegar aí no seu objetivo? Você tem essa meta? eu tinha essa meta de virar pro antes dos 30. Eu não sei se eu pretendo, assim, continuar tentando virar profissional, tendo passado de 30 anos, por exemplo. Porque
É uma coisa assim, especialmente levando longevidade no esporte, você ficar insistindo nisso por anos e anos, sem virar profissional, eu não vejo com bons olhos, assim, de ficar sempre ali no amador. É uma coisa assim, você vai se desgastar bastante para não ter um retorno. Eu, pelo menos, acredito que assim, no amador, é mais aquele retorno assim, você por prazer de gostar de competir, ter esse momento de fazer a preparação e se superar e tudo mais, tem muitas questões positivas, mas, querendo ou não, para sua saúde, aquilo te desgasta muito. O processo é muito pesado. Você chegar a 4% de percentual de gordura, 5%, é assim, é ultra seco. Então, assim, você fica muito cansado. Para você viver seu dia estando tão seco e fazendo tudo o que tem que fazer, é extremamente cansativo. Você fica de mau humor? Fico, infelizmente. Nessa última preparação, inclusive, eu melhorei. Eu estava bem melhor do que do ano passado. De 2023 para 2022 é uma diferença gritante. 2022, eu lembro que assim, te disse que eu ia para academia, estava com todas as sensações piores possíveis, de raiva, desânimo, estresse. Lembro que eu estava treinando com um Dormindo mal. Assim, eu não queria falar uma palavra com ele. Qualquer coisa que ele me falasse, eu ficava assim, não conversa comigo. Assim, e eu, não, assim, a gente sempre troca ideia, a famosa resenha, a gente assim, quando ele vinha fazer alguma gracinha, eu ficava, beleza. Eu não conseguia mais ser aquele cara alegre, disposto, você ficava assim, alguém vinha conversar, você tipo assim, pois é. Você tem zero ânimo para falar as coisas. Então, por exemplo, para dar aula, isso é péssimo. Porque, por exemplo, às vezes você está ali com o seu aluno, igual tinha uma aluna minha, ela sempre gostava de conversar bastante comigo, contava caso, e eu não interagia direito. Ela contava as coisas, eu estava muito apático. Tipo assim, de tão cansado, eu ficava assim, eu escutava, mas assim, 100% assim, quieto e calado. Eu só queria, assim, terminar de dar aula e descansar. Depois do treino, era assim, descanso para mim. É uma TPM, né? Era... lembrando minha ex-namorada. Esse período realmente é tenso. Mas é interessante que você tem consciência disso, né? Mas tem. você, em algum momento, precisou de um profissional, de um psicólogo, que tivesse, ou até mesmo um médico, né, da saúde mental, que pudesse te ajudar, porque isso eu conheço alguns bodybuilders, já treinei também, e tive a oportunidade de conviver com eles. Legal. Então, eu sei que a maior parte das pessoas, né, na minha época, eles nunca tinham esse acesso, sabe? De ter a preocupação com a saúde mental. Sim, e de principalmente entender que a saúde mental, ela muitas vezes, ela é química. Né? Então, se falta ou se excede algo no seu organismo, isso mexe com o seu cérebro, né? Com certeza. E você já chegou a fazer isso. Isso é muito importante para ser desmistificado, né? As pessoas têm muito aquela coisa assim, não, psicólogo, psiquiatra, é coisa de gente que tem problema. Sim. Então, de repente, a gente vê uma pessoa que está super feliz, está alcançando seus objetivos, e a minha pergunta é, você, em algum momento, por você se conhecer, saber que você não estava muito bem, você chegou a procurar esse tipo de profissional? Com toda certeza. Inclusive, semana agora, fui no psiquiatra, semana que vem vou no psicólogo. Eu não estava fazendo terapia constante, mas pretendo voltar a fazer, seja a cada 15 dias. Se desse fazer toda semana, melhor ainda, mas pretendo fazer, até porque eu sou um cara muito ansioso. Em 2019, que me diagnosticaram com TAG, né, tipo assim, transtorno de ansiedade generalizado. Então, assim, especialmente por ser generalizado, muitas vezes, eu esqueci a palavra, se não me engano, é somatizando, que esse psiquiatra as suas emoções, né? Exatamente, você começa a associar uma coisa a outra, você desenvolve medo, começa a ficar com medo, por exemplo, de ter qualquer doença. Pânico, exatamente, que foi, inclusive oscila entre fases que eu estou mais ou menos ansioso. Essa era uma fase agora que eu estava mais ansioso, mas eu tentar ao máximo lembrar, assim, me acalmar, e aí uma hora, inclusive, às vezes que eu aproveito para fazer esses check-ups, para eu ficar mais tranquilo de ter, assim, tendo a certeza que, por exemplo, ir no cardiologista e ver tudo mais como está tudo de saúde, para quando eu estiver nesse momento de ansiedade, me tranquilizar de lembrar, tipo assim, que é isso, eu acabei de ir no médico, eu vi que está tudo bem com o meu coração, fiz ultrassom e vi que está, tipo assim, tudo certinho, eu consigo me acalmar mais tranquilo, que eu sei, tipo assim, não, é ansiedade. Mas quando eu fico com isso na cabeça, de, não, será que eu estou bem mesmo de saúde? Será que, tipo assim, está tudo bem aqui ou é só minha cabeça? Então eu gosto de ter esse acompanhamento, porque assim, querendo ou não, fazendo só os exames de sangue, que eu já faço mais de uma vez no ano, aí na verdade é o endócrino, essa parte de nutrologia e endocrinologia. Dr. Rômulo, que eu já vou desde... Já tem uns 5 anos mais ou menos que eu tenho essa parceria com ele. E vou sempre mais de uma vez no ano, para fazer o exame de sangue e tudo mais, mas é diferente de fazer o processo todo, tipo ecocardiograma, esqueci o outro nome que você faz na esteira, coloca máscara de oxigênio e tudo mais, mas para ver como é que está o coração e tudo. Porque assim, qualquer momento que eu percebesse que aquilo ali está assim, sei lá, tirando anos de vida para mim, ou que está me afetando negativamente em termos de saúde, eu com certeza não ia levar à frente. Então, assim, essa é uma coisa para mim que pesa bastante em relação ao fisiculturismo, é ter a certeza que eu estou bem. Por exemplo, Chris Aceto, isso já tinha me falado dele, eu considero positivo,
é um cara que eles chamam de low dose, é um cara que passa pouca coisa, sempre tentando extrair o máximo do mínimo, usar o mínimo de coisa, porque já tem, inclusive era o coach do Ronnie Coleman, o apelido bendito dele é coach da morte, porque assim, mais de um atleta dele morreu, usavam assim doses cavalares de muita coisa, e era um cara que assim, é ficar enorme e o resto... Vamos pro alto. Exatamente, assim, ficar o maior possível, passando o máximo de coisa, não tá nem aí para exame, então Vamos assim... ver o quanto desaforo o seu corpo vai... Exato, o Vai quanto aguentar. você aguenta, exatamente, assim. Por isso que às vezes até brigava de guerra química, que é assim, os caras usando o máximo de coisa possível e assim, colocando o corpo num nível que assim, você realmente não vai aguentar aquilo por muito tempo e você não sabe as consequências futuras. E se tiver uma lesão também acabou, né? Exato. Então assim, Gente, que bacana, viu? Muito legal isso. Eu sou psicóloga, legal. eu sou uma pessoa que busca autoconhecimento e a gente sempre acha que as pessoas que estão belas, né, que Exato. são, que têm sucesso naquilo que elas buscam, que são jovens, elas não precisam de cuidar da saúde mental. E a saúde mental é essencial. A gente se divide, eu tenho falado isso bastante, tenho repetido e vou continuar repetindo para as pessoas que somos 3 coisas na vida, né? Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E o nosso corpo e a nossa mente, elas precisam de ser parte desse tripé muito fortes. Porque como o espiritual também é um complemento, né, entre um e outro. E é muito bacana você... Agora eu entendi por que o honesto. E é essa honestidade de dividir com a gente isso. Claro. Muito obrigada por quem está nos assistindo, jovens, etc. E se você hoje tem alguma coisa que te incomoda, se você precisa de ajuda das questões emocionais, da ansiedade, da falta de dormir, gente, procura ajuda. Procura ajuda porque todos nós não somos máquinas. Nós temos emoções e as emoções elas se transformam a cada dia. exatamente. Então, que bacana, muito obrigada. Eu acho que isso, sim, é de grande valor para quem está te assistindo. Sim. Um cara, né? Bonito, Obrigado. Forte, forte, honesto, Gostei. cheio de exemplo, né? Igual você falou, esse negócio do corpo, ele engana muito, né? Você olha e fala assim, não, a pessoa tem tudo, né? Que é só porque aparentemente... Porque a aparência... E com o crescimento disso, do que todo mundo acha que quem tá com o corpo perfeito ali, tá com tudo resolvido na vida, tá com a vida boa, tem aumentado muito o abuso, né, de drogas, né? Eu falo de testosterona, anabolizantes. Sim. E eu vejo que te perguntam muito lá, e você sempre fala, né? Se não for fisiculturista, se não for competir, não tem por que ficar usando, entendeu? Sim. Porque o negativo é muito grande. Hormônio é hormônio, né? Exato. Mas eu não acho que também eu discordo nesse aspecto, porque eu, como mulher, né, e com 54 anos, Mas- tem as questões hormonais, não só na mulher como no homem, que precisam de ser observadas e repostas. Sim, claro. Isso eu sou super a favor. Né? Por exemplo, o homem não é fisiculturista, mas ele está lá com 40 e poucos anos, achando que ele está com problema, e o problema dele é baixa hormonal. Sim, sim. Mas no caso é fins estéticos, né? que eu tô fins falando. estéticos. De abusar, abuso só para ficar bem ali na foto. Sim. Inclusive, respondi uma pergunta recentemente no Instagram em relação a isso. E foi, inclusive, um período que eu estava mais ansioso, estava mais preocupado. Quando eu fico ansioso, às vezes eu acabo ficando preocupado. Qualquer coisa que eu sinto, eu fico exatamente somatizando e achando que é uma coisa maior. Muitas vezes não é, realmente só ansiedade. Mas eu gosto de fazer esses check-ups, tudo mais, que eu vou fazer mais exames em breve para ter certeza que está tudo certo. Inclusive, me deixa mais calmo. Mas me perguntaram sobre isso. Sempre alguém pergunta, tipo assim, o que usar e o quanto usar. Um cara me perguntou, Bruno, usar só 1 ml de texto por semana, você acha que é bom? E assim, a questão é, bom para quem? Bom por quê? Assim, você realmente precisa daquilo? Você realmente acha que vai fazer uma diferença enorme? Que, por exemplo, 1 ml de testosterona, por exemplo, vai aumentar a testosterona daquele indivíduo. Dependente de quanto ele esteja, geralmente vai ser um pouquinho a mais. Tipo assim, o cara tem 1000 de testosterona usando, às vezes sem usar ele estava ali em 600, 700. Vai dar um up. Mas, por mais que seja pouca coisa, por mais que seja algo controlado, você vai fazer uma coisa assim, com profissional, enfim, seja qual for o caso, não dá para... efeitos colaterais. Tem os efeitos que, assim, antes eu era muito da teoria de que, assim, 1 ml de texto não dá nada. Usar só, tipo, um pouquinho de oxandrolona não dá nada. Mas, mesmo sendo pouca dosagem, por mais que, assim, não dá para comparar o que esses caras do coach da morte, o que aqueles caras usam, insulina, GH, testosterona, um monte de coisa, com alguém que usa 1 ml de texto. Isso não se compara. Porém, ainda não dá para afirmar os efeitos a longo prazo. E se uma pessoa que usa pouco, ainda assim pode ter algum problema.
Você às vezes já tem uma condição por causa genética ou qualquer coisa assim relacionada ao passado da pessoa. Então, assim, é uma coisa que eu realmente me preocupo para tomar cuidado ao máximo na hora assim, da influência em relação a isso. Eu sou super preocupado para tomar cuidado o que você vai passar para aquelas pessoas, especialmente os mais novos. Pensar bem naquilo, porque assim, por mais que você vai querer fazer alguma coisa ali para fins estéticos, especialmente aquele cara que bebe e ainda quer conciliar os dois, cara usa álcool, às vezes usa outras drogas e quer conciliar com mais ainda, colocar esteroide no corpo, coisa que não precisaria. Então, assim, tem que pensar realmente se faz sentido, se é alguma coisa assim que vai ser positivo, você vai conseguir lidar com aquilo bem. E, claro, sempre importante fazer acompanhamento médico, porque fazer as coisas no escuro, aí sim, mais perigoso ainda. Vou fazer assim, vou simplesmente usar, até porque isso aqui não vai acontecer nada comigo. Você não sabe, não dá para afirmar. Cada indivíduo é único, nós temos aí a nossa saúde, e com o alto amor a gente tem que ter a autorresponsabilidade de saber até onde que a gente vai em tudo na vida, né? No Sim. álcool, enfim, todas as coisas que nos dão prazer. Que a gente tem que saber o limite da onde que é o excesso e da onde que é o equilíbrio, né? Mas que nada é proibido. Eu tenho muito percebido a questão das mulheres, né? As mulheres em relação à estética, principalmente no Brasil. E eu comecei a pesquisar sobre algumas coisas. Eu pessoalmente tenho pânico, as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu tenho assim, uma dificuldade muito grande de fazer qualquer procedimento, tenho medo mesmo. E aí a gente começa a ver uma pessoa fazer e depois ver aquilo que não deu certo, não sei o quê. E aí outro dia eu comecei a fazer algumas pesquisas, porque o que não dá certo ninguém fala, né? E o que não dá certo é muito grande também, porque existem algumas substâncias que não são feitas, como é que fala, teste de alergia. Sei. E aquela pessoa, aquela mulher pode ter uma alergia daquela substância que está todo mundo usando, por exemplo, ácido, sei lá, não sei os nomes, e quase ninguém teve, mas quando a pessoa tem, é fatal. Aí eu vi o caso de uma moça que está nas redes sociais, já tem quase 3 anos, uma menina linda, 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 linda. Ela está totalmente deformada, porque deu tipo uma necrose no rosto dela, num produto que ela injetou, que muita gente usa, e ela teve que fazer uma cirurgia para poder retirar. E agora ela não tem, nunca mais ela vai ser a mesma pessoa. Né? Então, assim, eu sou a favor de você sempre ter um acompanhamento médico, independente da sua classe social. Sim. De você tomar muito cuidado, principalmente os mais jovens que querem ganhar massa muscular a qualquer custo. Exato. Eu tenho um filho também que hoje já está com 37 anos, mas eu tinha muita preocupação com ele. Por isso eu quis entender muito sobre isso e entrar nesse mundo, porque ele queria ficar forte, ele queria ser forte. Eu ficava muito preocupada com isso. Exato. O meu ex-marido também era bodybuilder, então eu aprendi a comer com isso. E aí depois eu comecei a fazer. Só que eu tenho uma tendência muito rápida de pegar músculo, genética, Perfeito. né? Então hoje eu já faço ao contrário, eu quero ficar mais fitness, mais definida, né? mais definida. Mas é muito difícil para mim. Entendi. Porque eu faço um pouquinho de exercício, eu falo que eu já viro uma batatinha. Sei. Um bom brinde a comer. Toda batatinha, toda macaquinha, assim. Legal. Mas eu acho que esse cuidado, esse auto-amor é fundamental em tudo que a gente faz, né? Com certeza. A gente não pode ter excessos em nada. Você teve vamos dizer lá, o pânico, né, para postar esses primeiros stories. E como é que foi a primeira competição? Primeira competição. Primeiro palco. Primeiro palco foi um campeonato aqui, foi aqui em Minas, Campeonato Mineiro. Falta de ar nele. Não, deu ali agora, só de lembrar, parece. Engraçado que nessa época eu ainda não tinha tido nenhuma crise de ansiedade ou qualquer coisa. Então, assim, era mais tranquilo pra mim, porque o pior, quando eu comecei a ter as crises, a primeira que eu tive foi tipo 2019, a primeira vez que eu competi foi início de 2018. Então, assim, mesmo quando eu ficava mais ansioso, como eu nunca tinha tido crise, eu não ficava nesse medo de passar mal. Porque o pior pra mim é isso. O pior é o medo de ter alguma coisa, de ser alguma coisa do coração ou qualquer coisa. O medo é o que mais me causa isso. E se fosse simplesmente ansiedade, uma coisa que assim, que é o que eu tento fazer hoje, quando eu fico mais ansioso, eu lembrar, tipo assim, tô bem, não tá acontecendo nada, respirar fundo. Relaxar. Exatamente, relaxar, fazer alguma coisa que me faz bem. Ligo pra alguma amiga, converso, quando você vê, já passou. Fico, sei lá, passeio com a minha cachorrinha ali na rua, faço alguma coisa do tipo, converso com meu pai. Mas esse medo é o que mais me gera, que aumenta a minha ansiedade, que é o medo de ter alguma coisa. Que aí você vai deixando cada vez levar. Quando você vê, você tá no pior estado possível. Mas como eu não tinha isso na primeira competição, eu lembro que assim, eu fiquei mais ansioso porque eu não tinha... acabou que eu fiquei sem ninguém no backstage. E eu queria ter alguém ali.
O que aconteceu, que foi uma coisa assim, que me dividiu bastante na época, quem estava me acompanhando inicialmente era o André. Aí depois acabou que ele não continuou me acompanhando, porque eu tinha um nutricionista que era nutricionista de um amigo meu que trabalhava com isso. Já tinha vontade de começar a trabalhar com ele. Fui fazer o projeto com ele, mas no final ele sumiu. Simplesmente sumiu no finalzinho, na reta final da preparação, faltando 5 dias, ele parou de me responder. Mandava mensagem, não respondia. E eu me senti sozinho e assim. Aí fiquei mais ansioso ainda. Aí um cara que me treinou de poses, aula de pose para fazer as poses do campeonato, ele foi quem me ajudou. Quem estava ali comigo, mas lá no backstage, ele não foi me dar essa atenção toda. Ele ficou lá com os atletas dele e não estava errado, porque eu não era atleta dele. Então assim, mas aí fiquei sozinho esse período e aí foi onde eu fiquei assim, um pouquinho perdido. Que horas que eu começo a aquecer? O que eu como aqui agora? Será que eu posso beber água ou deixo só para depois do campeonato? Porque tem isso, tipo assim, no dia da competição, beber o mínimo de água possível ou cortar. Tem gente que corta. O Chris Aceto, graças a Deus, meu coach, é a favor de beber pouco. Mesmo que for, tipo assim, sei lá, 300 ml junto com uma refeição. Para mim, no dia isso tá perfeito. Não me incomoda em nada, sede. Que foi o que mais me incomodou. Quando eu competi pela primeira vez, esses campeonatos aí que eu fui muito mais assim, fui menos assessorado, fiz uma coisa muito mais sozinha. Um campeonato que deu certo, que eu fiquei top 2 em 2 categorias, que foi um mês depois desse primeiro campeonato. Mesma coisa, eu sempre ficava naquela ansiedade assim, de estar sozinho. E aí foi quando eu conheci outro, que tipo assim, é meu amigo até hoje, Marcão Juggernaut, Marcão dos Venenos. O Marcão foi quando eu conheci ele, e ele foi quem assim, ele viu que eu estava sozinho, ele me conhecia assim por causa de um amigo. Quando resultado tá dando. Resultado tá dando, exatamente. Cada um tem as suas marcas registradas, igual ele, resultado tá dando. Veio de um meme dele, que ele tava falando assim, tudo que ele tava usando, tudo que ele tava comendo. Por fim, para finalizar, depois de tudo, a conclusão dele foi essa. Ele falou, como vocês podem ver, resultado tá dando. Exatamente. Gigante. Aí eu tenho que achar que me ajuda. Era, achar, com certeza. Nós vamos prestar atenção agora. Eu quero achar que me ajuda. Não, com certeza vai surgir. Mas É o aí... tal do super beijo, tá? Não tem tempo que eu falo. Ah, é? Super beijo. Nunca vi isso. Todo mundo Fala. fala super beijo, super beijo. Nunca ganhei um super beijo. Super beijo, super beijo. Aí sim. Mas sobre isso da primeira competição, além desse nervosismo, aos poucos fui tendo mais acompanhamento e tendo tipo assim, alguém para me assessorar. Mas eu sempre ficava assim, principalmente ali no backstage, nervoso na hora de entrar no palco. Melhorou bastante na última, por mais que eu estava assim, um pouquinho mais nervoso. Principalmente essa última competição, eu estava mais em paz. Mesmo tendo sem ninguém, dessa última ele não tinha ninguém comigo no backstage. Meus pais foram comigo, mas eles estavam lá na plateia. Eu estava sozinho ali, mas assim, fiquei super tranquilo. A única coisa que eu fico preocupado é assim, que horas que vai ser a minha categoria? Então assim, eu sempre estou perguntando, tipo assim, que horas que vai entrar? Para eu saber que horas que eu começo a aquecer. Para você aquecer, comer tudo certinho. Mas principalmente tendo acesso ao Chris, ele responde muito rápido, quando é assim. E saber que um cara, tipo assim, igual ele, que acompanha o Ramon, que acompanha assim, sei lá quantos atletas, nível Mr. Olímpia. Ele tá ali com você, você manda uma mensagem, ele me responde em questão de 1 minuto, 2 minutos. Ficou muito mais em paz. Então, por exemplo, qualquer dúvida que eu tinha, eu falei, Chris, tô me sentindo um pouquinho tonto. Você acha que eu posso comer? Que às vezes eu fico, tipo assim, quando eu tô mais fraco, não sei se é questão da glicemia, enfim, um pouquinho tonto. Você acha que eu posso comer um doce, alguma coisa do tipo? Ele, come agora, pode comer. Aí ele mandou, eu lembro, inclusive, um direcionamento dele que, assim, fez toda a diferença no meu físico. Ele falou assim, come isso daqui a 1 hora, toma tanto de água, sal na próxima refeição, sem, faz isso e aquilo. Fiz tudo daquela forma e segui perfeitamente, deu super certo, tanto para o meu físico quanto para minha cabeça, de não ficar preocupado com isso. Então, assim, aos poucos estou melhorando essa questão, principalmente pré-palco, de conseguir ficar mais na minha. Mas o principal na hora do palco ele é confiança. Só que, principalmente essa questão para mim, que é de volume muscular, você até falou que você ganha mais fácil, já para mim já não tanto. Tem dificuldade de ganhar tamanho. E o bodybuilder conta muito hoje em dia essa questão do volume muscular, de realmente tamanhos. Eles falam assim, volume muscular, qualquer categoria hoje, conta bastante, não só a definição, apesar de que é super importante estar seco, condicionado, volume para mim é uma coisa que não veio fácil. Então, assim, uma das coisas que me tirava um pouquinho a confiança é quando eu vi um cara muito grande. Eu vi um cara e eu falei, no tamanho daquele cara. Mas, como a minha linha é boa, igual, por exemplo, esse último campeonato que eu fiquei em 2º lugar, o cara que ganhou realmente, a gente estava bem pau a pau, mas ele era maior de tamanho. Que esse foi o feedback dos árbitros. Falou, você precisa de mais volume, você precisa colocar mais músculo. Ele tinha costas mais largas, mais ombro, mais braço. Apesar de que perna estava bem pau a pau. Agora, o 3º lugar era um cara grandão, mas que tinha uma linha do shape feia. Assim, não era aquele cara que assim... Não foi homogêneo, né? Zero. Assim, um ombrão muito grande, trapezão, mas o braço era meio fino, a perna era meio esquisita. Assim, ele tinha muito volume, se eu olhava assim, no tamanho desse cara. Mas é aquela coisa que assim, ele só impressionaria assim, treinando ele na academia. Você vê o cara só aquele cara grande. Mas quando você vê ele de sunga posando, não sabe posar direito e tudo mais. Então, conta como todo, mas para mim exatamente o que falta, e foi inclusive agora que eu falei que eu cheguei aos 100 quilos pela primeira vez, é tentando colocar volume muscular, que é algo difícil para mim. Para aí sim, quando eu secar, eu ter o máximo de músculo
para aquela linha do físico se encaixar, tipo assim, com volume, definição e a linha. E como é que você virou influência da Growth? Da Growth, nice. Growth, inclusive, foi eu quem procurei eles. Inicialmente, a primeira vez que eu fiz uma parceria foi com a Dux Nutrition, e foi ótimo, isso foi uma parceria de 6 meses. Não renovou depois de 6 meses. A maioria das pessoas que entraram no time na época comigo saíram também nesse mesmo período. E aí, assim, eu fiquei sem essa parceria de suplementos, eu queria. E aí, inicialmente, eu fiquei assim, algum momento vai aparecer, igual a Dux me procurou, algum momento aparece. Mas... Agora, inclusive, eu não me lembro quem falou isso. Falou, por que você não corre atrás? Por que você vai esperar a oportunidade de bater na sua porta se você pode ir lá e bater na porta? E aí eu falei, realmente, não tem nenhuma vergonha em fazer isso. E eu mandei para várias empresas, e a Growth foi uma delas. E aí, inclusive, graças a Deus que eu vi a tempo, a Growth me respondeu, eu não tinha visto o e-mail. Eu não vi a resposta. Passou um mês com eles me respondendo e eu não tinha visto a resposta. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, meu Deus, não acredito. Eu tinha mandado e apareceu lá no meu, Bruno, tudo bem, podemos conversar sobre a parceria, sim. É assim que funciona. Nos deu retorno, que não sei o quê. E tava lá, tipo, não sei se caiu em spam, qualquer coisa do tipo. Eu não vi a resposta. A hora que eu vi aquilo, eu desesperei. Aí mandei mensagem no Instagram da Grow falando que eu não vi. Mandei mensagem para eles. Aí eles demoraram 2 dias para me responder. Aí eu fiquei tranquilo, foi no final de semana e falei, Bruno, sem problemas. Ainda podemos iniciar. Isso era dezembro, a gente pode começar a parceria em janeiro. Nessas condições que a gente propôs, faz sentido para você? Eu faço. Então, beleza. Qual que é a condição para um influenciador novo lá? Para mim era 1.000 em produtos. Então, todo mês eu posso pegar R$1.000 em produtos à minha escolha. Eu sei que tem uma parceria que assim, é um pouco abaixo dessa. Eu não sei se é em relação a engajamento, número de seguidores, mas assim, eles te mandam, sei lá, talvez 300 a 400. A escolha deles, todo mês. E você não ganha esse valor em dinheiro baseado nas vendas. É só, tipo assim, você tem um cupom, você ganha aqueles suplementos, então você não tem nenhum gasto com suplementos, mas você não ganha nada de dinheiro. No meu caso, seria 1.000 em produtos à minha escolha, mais o quanto eu vender, 5%. Então, por exemplo, geralmente eu vendo na Growth 35 mil cada mês, aí você fica com aqueles 5% disso. Fica nessa média, tipo, 150 pedidos por mês usando o meu cupom. Que bacana, que bacana. Parabéns. Obrigado. E as coisas foram acontecendo tudo por um sonho, né? Exatamente. O sonho que você teve, propósito, desejo, paixão, e as coisas foram acontecendo. Sim. Isso é muito bacana. E eu acho que isso abre também mercado para as pessoas entenderem que a gente primeiro precisa de buscar aquilo que a gente sonha. Sim, né? verdade. Com saúde, com tranquilidade e com o tempo vem a sabedoria. Verdade. Né? A sabedoria do que fazer e como fazer. Verdade. Parabéns, viu? Obrigado, que história Tassi. bacana, Obrigado. legal demais. E para você chegar a ter seu e-mail respondido, né? Porque eu tenho certeza Verdade, que eles muita recebem gente manda. muitos e-mails todo dia, né? Com certeza. Você teve que fazer um trabalho antes, né? Claro. Quantos vídeos você gravou antes? Bem pensado. É uma coisa que às vezes eu nem penso. Tipo assim, Que é a longevidade ali no negócio. Com certeza. Nem tinha pensado nisso. Tipo assim, quantos vídeos eu gravei? Quanto que eu tive de produzir de conteúdo? Porque na minha mensagem eu coloquei, meu Instagram é esse, meu TikTok é esse. Com certeza, eles abriram pra ver. Tipo assim, vamos ver quem que é esse cara, se faz sentido, se encaixa pra gente. Então, assim, realmente, tem muito trabalho por trás pra depois chegar. Isso não é simplesmente mandar e tomara que dê certo. Muito trabalho em cima disso. Bacana. Você já é um homem de sucesso. Obrigado. Já é um cara que realizou sonhos. Obrigado. E daqui a 10 anos? Quais são seus sonhos? E já existem? Na verdade, não é nenhuma afirmação, né? Você já é um cara de sucesso? Mas é uma pergunta. Né? Não, eu disse que já é um cara Não, de então. sucesso. Mas Eu às vezes você afirmei. fala e a pessoa não se vê como uma pessoa de sucesso, né? Não, mas ele agradeceu, ele falou muito obrigado. Sim, mas eu tô Porque perguntando. quando a gente não agradece, é porque a gente não tem autoconhecimento. Não tem certeza, e né? a gente fala assim, tipo assim, fala pra mim assim, você é muito bonita. É muito bonito. Ah, que isso, imagina. Entendeu? Aí, não, são seus olhos. Entendeu? Agora, assim, aí você fala assim, Bonita é a Isis Valverde. agora você fala assim, você é muito bonita. É muito bonito. Muito obrigada. Perfeito. Entendeu? Gostei. Eu disse pra ele, você é um cara de sucesso. O que que ele Observação. respondeu? Muito obrigado. Obrigado. Ele sabe que ele é. Ele é foda. Entendeu? Eu também sou foda. Boa você observação. Eu vou ficar foda. É foda. Não. Tá vendo? Você, Juliei, não se Vou preocupe. ficar Não, foda. vai ficar não. Acabei de começar. Não, acabou de começar o quê, cara? Eu sou, pronto, acabou. Se você não acreditar que você é, quem que vai acreditar? É verdade. Aí, ó. Então, vamos lá repetir. É terapia aqui.
Eu sou um cara foda, tô brincando. Eu também tô mais nessa do Julinho de... Aqui. Você mais na tá sua, falando só pra ela. Só pra ela. Ah, vocês são foda, cara. Eles têm que ser foda um dia, sabe, Luiz? Hoje você é foda. Hoje eu sou. Então pronto, acabou. Hoje todo mundo é foda e acabou. Gostei. Deixa eu pensar. Um dia de cada vez, um dia. Porque a gente não é foda todo dia. Tem dia que a gente tá triste. Sim. Tem dia que a gente precisa de um abraço. Sim. Aliás, sexta-feira eu precisava muito, muito, muito de um abraço. Aí, de repente, Deus me apareceu um amigo. Falei, então, você precisa tanto de um abraço. Ele olhou pra minha cara e falou assim, como assim? É. Tipo, não acredito, né? O que aconteceu? Falei, nossa, eu chorei tanto hoje. E era verdade, tá, gente? Era verdade. Por quê? Ah, não, tô com um negócio. Não, vem cá, vou te dar um abraço. Porque a gente tem que ter isso, sabe? Ter humildade de falar quando a gente precisa. Claro. Principalmente para quem a gente ama. Sim. Ter a alegria de reconhecer que a gente faz o nosso melhor, que é a nossa alta performance. E também, quando a gente precisar, entrar para os bastidores, para a gente se recolher, para a gente se recompor de novo. Assim que é a vida. E hoje, nós estamos todos os três aqui, foda, porque não é qualquer um que vem aqui no domingo. Zunígena, fulminante. 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 Meu, fulminante. Você já tem dó. Não, agora sou eu, fulminante. Fogo puro. Tem uma vez, eu estava ouvindo um podcast e o cara... Para mim, ele queria que hoje fosse assim. Agora E o cara falou assim, no meu círculo de amizade, a gente tem uma regra. Qual? Nunca chore sozinho. Nice. Isso mesmo. Muito bem. Isso mesmo. E tem mais uma coisa, sabe? Quando a gente está numa luta, Aham. a gente precisa de um exército. É, Não dá para lutar sozinho. verdade. É o meu caso com ansiedade, por exemplo. Se eu deixar aquilo ali ficar só pra mim, não consigo. Tem que falar com os meus pais, tem que falar com quem estiver perto, meus amigos, o que for. Pra eu conseguir, tipo assim, eu sei que eu não tô sozinho, você consegue se acalmar ali. Isso vale pra ansiedade, ou preocupação, medo, o que for, mas assim, ter alguém ali faz toda a diferença. Você tem pouco tempo assim, ó. Você acha como é que você acha que o pai e a mãe dele são? Esse é o único Quando você vê o jeitinho, é o reflexo, né? Esse é o único filho? Não, tem 2 irmãos. Irmã mais velha e irmão mais novo. Então você é do meio. Do meio. Eu acho que eles são, assim, muito cuidadosos, devem mimar ele pra caramba. Acho que a mãe mima muito, né? O seu pai tá falando. Olha só, hein? Olha só perguntei, mas... E a história dele? Nossa, E o pai é bacana demais, eu conheci muito com o pai dele. O pai que preocupado, sabe? Mas Atencioso. você incluir tanto seus pais, a sua família, mostra o seguinte, que eu falo de mimar, é brincadeira, né? Cuidado. Porque a gente, quando a gente cuida, eu também sou mãe, a gente cuida com tanto amor, as pessoas falam assim, nossa, você mima demais seus filhos, etc, não sei o quê. Na verdade, a gente coloca nos nossos filhos aquilo que a gente gostaria de ter recebido em algum momento da nossa vida. Sim. E a gente acaba, às vezes, exagerando, né, na dose. É. E aí as pessoas falam assim que você está mimando, que você tem que deixar a pessoa mais solta, sofrer, não sei o quê, para ela poder aprender sozinha. Eu sou a favor das duas coisas. Eu acho que o mundo hoje já está tão duro, sabe? As coisas já estão tão doídas que viver sozinho não é fácil. Então, se você souber que você precisa tomar suas decisões sozinho, mas que você tem atrás de você pessoas que vão te apoiar, faz toda a diferença. Com certeza. Então eu acho que é isso, não é mimado, não é só uma brincadeira. Não. Eu tenho certeza que você é um cara bem criado, com uma mãe amorosa, com um pai amoroso, e que estão aí na sua retaguarda torcendo por você. Demais. Rob Me tá apoiam direto demais. lá no Instagram dele. Rob. Rob é verdade, Rob é mais. Pai dele. Meu pai chamou. O apelido dele sempre foi Robinho, Robson, o nome dele. Antes era Robinho, depois virou Rob, porque assim, uma tia chamava, a irmã dele, quem fala meu avô também, mas assim, quase ninguém chama assim. Aí eu comecei a chamar assim, meu pai de Rob, e aí ficou pra sempre. Aí virou um grito lá em casa, tipo assim, pra procurar ouvir onde que ele tá, ou quando ele chega, Rob, ele responde Rob de volta. Rob. E aí você sabe que assim, estamos aqui. Muito bacana, isso é muito gostoso. E cada família tem a sua história, né? Exato. Isso é muito bom, muito bom. Eu te cortei, né? Você estava perguntando qual que é os planos, quais são os planos futuros. planos pra 10 anos. verdade. Esse cara aí de sucesso, foda, lindo, inteligente, amado, muito bem criado. E aí? Quais são os planos para os próximos 10 anos? Já sei que tem namorada, entendeu? Então, se vocês estão aí achando que aí já tem nona. Quais são os planos para daqui 10 anos? O que mais dá alegria no seu coração, que você tem vontade de sonhar para quando você estiver aí beirando os 40? O que você quer da sua vida? Nice. São muitos planos, na verdade. Então, assim,
Inclusive, uma das coisas que me causa ansiedade, às vezes, é isso, de pensar, às vezes, muito pra frente, como é que eu vou estar e tudo mais. Mas, com certeza, sim. Cada vez mais bem-sucedido. Tenho super vontade de crescer minhas redes sociais, crescer todas. Na verdade, assim, não só por achar legal ter seguidores, mas porque eu realmente tenho vontade de inspirar muitas pessoas. Depois, assim, de eu chegar no alto nível, tem um cara que eu adoro, Jay Cutler, 4 vezes Mr. Olympia. Ele sempre fala isso, que tell your story. Ele está sempre prezando por isso, tipo assim, de conta para as pessoas, tipo assim, como você chegou ali, o que você fez. E aquilo vai inspirar outras pessoas a fazer isso. E quanto mais pessoas estiverem trabalhando em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, melhores serão essas pessoas aqui. Então, menos haters, menos coisas assim, menos pessoas ruins no sentido de não incomodar, porque você está ali preocupado com o seu e fazendo assim, trabalhando em direção aos seus objetivos. Mas além disso, de poder crescer em redes sociais, ser bem-sucedido financeiramente, também tenho vontade de constituir uma família, de ser casado, ter filhos, mas assim, ter filhos é uma coisa que eu penso mais pra frente ainda. É difícil pensar nisso não estando casado, porque eu só teria casando. Então, assim, uma coisa que eu penso mais pra frente, mas tenho vontade de ter família, ter minha casa própria, enfim, muita coisa que eu penso nesse sentido. E principalmente poder viver um estilo de vida assim. Eu vou estar confortável para viajar para onde eu quiser, poder fazer as minhas coisas e trabalhando principalmente no digital. Eu tendo essa, como é que fala, essa liberdade para trabalhar de onde eu quiser, praticamente. É uma coisa assim, por mais que eu adoro dar aula aqui, adoro dar aula aos meus alunos, me sinto bem fazendo isso, vou com prazer. É uma coisa que eu tenho vontade de ficar no digital e poder fazer isso de onde eu estiver. Poder ter essa liberdade para trabalhar assim, de onde eu quiser. Com tanta dedicação, e essa ansiedade faz parte disso, né? Porque com certeza se cobra muito. Vai com calma, vai com fé que vai dar tudo certo. Amém. É só isso que eu tenho para te dizer. Que assim seja. Nossa, sensacional. 29, 27? 27. 28 em breve. Tá só começando. Amém. Mas 4 Todo vezes. mundo tá só começando, porque ele disse assim que se eu quiser começar agora, eu posso. Não, eu falo. Tem limite para começar? Falo, é só Negativo. começando. Então, olha, se Just você get quer started. começar hoje, bora começar. Exato. Não é não? Claro. Você pode começar tudo que você quiser, um curso novo, uma alimentação nova, uma dieta nova, um namoro novo, um casamento novo, uma terapia nova, um livro novo. Sim. Gente, é tudo novo na vida. Um dia de cada vez, a cada amanhecer um renascer. Gosto de pensar Eu tô disso. filósofa, inspirada, né? Tem que mandar o shape, igual a Vlad. Nossa, aquela mulher que é isso. Conhece a Vlad? Não, perde. Tem que mostrar depois. A Vlad aí. Essa é sua namorada? Meu Deus do céu. Imagina uma namorada dessa aqui. Você olha pro namorado dela, você dá até medo. sabe? Medo, que é isso. Ela é forte. Nu? A Vlad. Não, eu acho linda. Parabéns, Vlad. Ela tem um... Ela é de Belo Horizonte? Não, ela é russa. Ah, é russa. Ah, então não tem jeito de chamar ela de cá. Senão eu ia chamar. Bonito. Maravilhosa. Exatamente, o rosto bonito para ser feminino, mas o corpo é Ela chama muita atenção por isso. Ela tem um corpo muito musculoso e o rosto muito feminino, muito bonito. Não, e ela ainda tá com uma arma aqui na mão. Ó, agora acordei. Aí que não dá pra chegar. Gente, é linda demais. Não, mas assim não. Não, já é demais isso. Pra mim, Tá bem melhor assim, não se preocupe, tá? o pessoal já fala que eu sou braba. Não, mas braba é de braba, tipo, você é foda. Sou foda. Sou depois que é mais além de braba e foda, disse assim que eu sou muito inteligente. Eu não gosto de mulher inteligente. Imagina aí, eu braba, foda, inteligente e bonita. Muito obrigado, porque eu já sei que eu sou. Rica. E forte. Rica. Meu Deus. Ninguém vai aguentar. Meu Deus, eu não fico do jeito que eu tô mesmo. Feliz da vida, com taxa regressiva por 55 anos. Gente, Chegando, muito obrigada. Tem mais alguma pergunta que ficou aqui Manda de um fora? recado aí, Brunão. Manda um super mega recado para todo mundo que está te ouvindo. Tipo assim, o que mais te motiva e as pessoas que já passaram ou estão passando por alguma coisa que você acha importante. Manda uma mensagem bonita aí. Um negócio emocionante aí. Ó. Sensacional. Que isso. Musiquinha. Não, agora você me pegou totalmente Vai. desprevenido. Que eu não Do tava coração, pronto do pra coração. fazer isso. Do coração, né? Do coração. Olha lá, você fala... Mas uma coisa que eu sempre penso até hoje, assim, é algo que sempre tá no meu coração, é que eu não vou ter 27 anos de novo, assim como eu não vou ter 28 anos de novo. Então, assim, penso como não volta, né? Principalmente cada ano que passa, e eu acredito fielmente que a vida passa rápido, você não perder tempo e valorizar cada vez mais o seu tempo para conseguir construir a vida que você quer realmente. Você acreditar naquilo que você está fazendo, trabalhar para conseguir seus sonhos, alcançar tudo que você quer e fazer isso de coração. Fazer isso ao máximo cada dia, se esforçando de verdade para aquilo.
É o que eu acredito, é o que eu procuro fazer. E se você estiver passando por alguma coisa, como a Tássia comentou, não tenha medo de procurar alguém, não tenha medo de procurar ajuda, porque com certeza vai fazer diferença, tanto na sua saúde mental e física, para você conseguir, de fato, alcançar o que você deseja. Isso aí. Menos torresmo e mais Honestidade, por favor. honestidade.